Bom dia a todos! Começa um programa Quadrinhos com uma figura que não aparece há muito tempo e uma figura que eu cansei de falar de você. Na verdade, você me menciona, mas eu apareço esporadicamente. Pois é, então dessa vez Samuel está sendo apresentado. E não estou tomando chá gelado, estou tomando chá quente. O Pedro, Bom dia, pessoal! Estou de volta com vocês! há muitos e muito tempo. O Pedro, ele deu uma missão pra gente, um tanto quanto gostosa. Olha, depois de sair do inferno, ir pro cosmos foi legal. Tá, depois eu explico essa piadinha, me lembra. Não, detalhe, você foi pro inferno, você foi pro fim do mundo, o fim da existência humana. Não. O cósmico foi. Você tá falando o quê? Depois do. Depois do inferno você foi Pro pro Watchman, cosmos? né? Não, o Watchman foi recente. Ah, você não pode que você vai, velho. Depois disso. Você tá indo... Eu já fui pro paraíso, velho. Eu já fui pro paraíso. Então, Eu já fui para Valparaíso. Pera, do DF ou do Rio de Janeiro? Não, do Goiás. É, quer dizer, Goiás. Claro, não, que Rio de Janeiro, que? Ah, por causa que tem- Rio tá falido. É porque tem uma cidade. perto. Chama Valparaíso, é? Chama Valparaíso. Ah, tem no Chile também, mas o negócio é Goiás. Muito bem, a missão de hoje Abraço aí para todo mundo do Goiás aí, grande abraço. Tô chegando. é bom, né? Porque... A rádio é lá, né? Não, na rádio é no Goiás, DF, ô doido. Só que a gente tem amigos no Goiás, Ah. eu trabalho no Goiás, minha senhora é do Goiás, Olha. eu tenho RG do Goiás. Ah, não tenho nada a ver com isso. Olha aí, Então, isso aí, galera. gente, Não, meus documentos são muito plurais, então não dá pra levar. pô, a gente tem que achar um de Mato Grosso do Sul. Não. Eu não quero tirar Acre. título. Depois Acre. a gente fala de brincadeira. Tá bom. Vamos Vamos lá. pro cosmos. E vamos pro Cosmos. Com uma das histórias. Ela é um. Eu vejo essa obra como uma grande ode ao grande Jack Kirby. Boa, boa. Inclusive, ó, queria mencionar também a presença da Aurora aqui, que tá riscando aqui nos papéis. Garotinha de 2 anos. Fazendo essa ser nossa escriba de hoje. É. Uma ode a Jack Kirby, por quê, meu amigo? É, boa pergunta. Eu vou fazer outros comentários, mas eu vou ficar mais focado na obra e alguns outros pontos. Em primeiro lugar, para quem não sabe, a Kirby trabalhou tanto para DC quanto para Marvel. Sim. E o interessante é que o que ele fez para um, ele de certa forma também fez para o outro. Só que não da mesma. Não teve a mesma grandeza. De certa forma, assim. Assim como o nosso artista, assim como o nosso escritor, também teve a mesma condição, ou mais ou menos isso. Vale lembrar que Kirby ele criou os Inumanos Uhum. para a Marvel, e para DC ele criou os Novos Deuses, que são muito parecidos, na verdade. Sim. Mas, em estrutura base, os dois são muito parecidos. E criou um grande vilão. Não é? Na Marvel? Não, na Na Marvel DC. ele criou, Ah, tá. na DC ele criou muitos, né? Mas Não, na Marvel? na Marvel criou muitos, mas na DC ele criou um grande vilão, E por isso que eu. que é o Darkseid. Pera, na Marvel? Não, na DC. Ah, tá. Na DC ele criou o Darkseid. Beleza. Junto com os Inumanos. Os Inumanos, os Novos Deuses. Que é uma coisa muito legal. Certo? Verdade. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Não, ok. E a Darkseid, e o Darkseid tem. Qual o nome do mundo que eu não consigo falar? Apocalipse. 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 Um mundozinho legal do Senhor Darkseid. Que foi muito mal citado no filme Batman e Superman. Na verdade, eu acho que ele não é nem citado, né? Só tem um vislumbre. Um vislumbre e depois. Acabou. Eu confesso que nem vi esses filmes da DC, eu já sou um cara que aposta mais nos filmes da Marvel. Amigo meu, é no Batman e Superman que aparece o Darkseid? Não, Na tem verdade, não, tem uma símbolo menção. ômega. No Batman e Superman, né? Uhum. Pois é, eu sou aquele cara que dá dinheiro pros filmes da Marvel, né? Então eu sei que eu sou acionista, eu vou lá, dou R$30 de ingresso de cinema, né? Mas os da DC eu não vou, me recuso aí, esse universo novo não gosto. Então depois do Batman, do Christian Bale, nada me convenceu. Um amigo meu baixou
para assistir o filme do Batman vs Superman. Aí ele viu que era 2h40, né? Quando deu 30 minutos de filme ele falou: vai ser difícil escalar essa montanha, né? Eu vi a versão estendida, mais de 3 horas, mas valeu a pena. Pois é. Então essas coisas me desanimaram. Mas complementando o que o Edson falou, o Jack Kirby, né, é um grande arquiteto dos quadrinhos, ele ajudou o Stan Lee a fazer muita coisa na Marvel. E ajudou a bondade sua. 50%, né? Ele foi um grande criador junto com o Kirby, com o Stan Lee. E quando ele... o Kirby foi um grande criador junto com o Kirby. Com o Kirby, o Stan Lee, ele só... deu uma... Stan Lee apresenta. Mas eu já acho que o Stan Lee tem outros méritos e tal, mas enfim, né? Pesou pro lado do Stan Lee, ele ficou com todos os louros e todo o dinheiro, né? E o Kirby passou dificuldades que não precisava ter passado, né? Enfim. O Kirby, ele saiu da Marvel insatisfeito e foi para DC, que ofereceu para ele uma chance de criar personagens. Aí ele criou os Novos Deuses, como o Edson falou, o Darkseid, e depois de um tempo a DC parou de apostar no Kirby, né? Parou, deixou ele meio de canto, alguns títulos que ele fez não venderam muito, e ele ficou meio de lado, ficou meio insatisfeito, e saiu também da DC chateado, e foi trabalhar com animação, né? Os fãs do Kirby, crianças que leram as coisas do Kirby, que gostavam e que resolveram se tornar artistas por causa dele, muitos foram para animação e chamaram ele para ser consultor criativo de desenhos animados, como o Quarteto Fantástico da Hanna-Barbera, o Tândaro Bárbaro. Então essa foi uma época muito frutífera financeiramente para o Jack Kirby, e ele conseguiu nessa época realmente fazer um pé de meia para poder ter uma velhice decente, já que ele já estava velho nessa época que ele foi trabalhar com desenho animado. Só um detalhezinho minimamente curioso é que o Kirby, ele algumas pessoas não se lembram disso, mas em 41 ele já desenhava, porque foi ele que fez o Capitão América. Exatamente. Então ele é do final dos anos 30 e trabalhou até os anos 70. Exato. Né? Exato. Acho que anos 80 também, né? Ele fez alguma coisa. Acho que sim, porque ele morre lá para a década de 80, né? 90. 80 já tem ainda tem algumas coisas ainda. 80, ele trabalhou até o final da vida dele, numa boa. Mas assim, de nome, de impacto, né? Sim. E por outro lado, vem dois grandes monstros do quadrinho, trabalhando com as criações praticamente do Kirby, né? Que vai ser o Jim Starlin e o Mike Mignola. Eu vou deixar o Mike Mignola para vocês, porque eu li muito pouco Hellboy, muito pouco mesmo. Mas o Jim Starlin... aí é contigo, né? Você gosta? Não somente gosto. O pior que o personagem que eu mais gosto foi na mão dele, que foi o Marvel. O primeiro Capitão Marvel, maravilhoso. Você, inclusive, até parece o Jim Starlin, uma versão de cabelo preto, né? Na verdade, o Samuel é tão fã que ele não fala Marvel. Marvel. Bom, então aqui eu vou ter que confessar também uma coisa. A primeira revista em quadrinhos que eu tenho, que eu me lembro da minha existência, de ter comprado, eu ainda tenho ela conservada hoje. Claro que ela tá um lixo, mas eu botei ela no plástico e tal, mas é a Heróis da TV 37, que tem o Adam Warlock, do Jim Starlin. Também outro criador. E que pra mim é o meu primeiro gibi, né? Então ele tá aí no plástico, né? Sem capa, sem nada, né? Eram 3 histórias nesse Heróis da TV. Era o Adam Warlock, parte 1 e 2, que é aquela que introduz, é super bem desenhada, linda. Que o título da história é Quem é Adam Warlock? E a parte 1, parte 2, depois tem uma história do Vingadores, que é o casamento do Jaqueta Amarela com a Vespa. Desenhado pelo John Buscema. E aí depois tinha uma história do Conan, que essa já foi embora. Eu não tenho mais. Essas páginas sumiram no limbo. Mas assim, você vê a qualidade do que era publicado na época, né? Versus o que sai hoje. Hoje em dia você tem que garimpar
né? Não, hoje tá Tanto Marvel quanto DC, Não, você tem não, que a DC garimpar tá- na banca. Não, Em DC vai bem, DC vai em bem. defesa da DC hoje tá legal. Teve o Renascimento que foi bacana, agora tá saindo o Doomsday Clock, que é o juízo. Relógio do juízo final. Eu discordo de tudo que ele tá falando. Mano, vai falar que essa Guerra Civil 2 foi maravilhosa. Não, Horrível, horrível. Mas é comparar, assim, a gente não compara. Uma das coisas que a gente começou a fazer muito é não comparar o hoje com o antes. Sim, porque... A gente compara o hoje com o hoje. Certo. A gente pega a Marvel DC e o que a gente pega de outras de outras médias editoras, né? Coloca no pacote. O que a Marvel faz hoje, perto do que a DC faz, não. Ah, tá. Ok. É uma coisa. Tá. Uma coisa cruel. Acho que não vai pegar muito. Tá. Fica tranquilo. Por outro lado, tem uma coisa fantástica. É que o Mike Mignola, ele é conhecido por Hellboy. Sim. Só que muita gente às vezes esquece que ele trabalhou para DC um bom tempo. E para Marvel. Sim. Como desenhista e depois pôde escrever uma coisa que outra ali, até poder fazer a sua cria máxima, que foi o Menino Endiabrado. Porque a gente lembra de Stan Lee que foi roteirista, a gente se lembra de quê? Thanos, ainda mais hoje em dia que Thanos está na moda. Nossa senhora! Aí a gente fala Capitão Marvel, por mais o Warlock, que ele reinventou o Capitão Marvel e o Warlock. Sim. Porque eram dois personagens que estavam muito esquecidos e ele trouxe de volta os personagens de vendeu horrores. Deu 10 anos de vida pro Capitão Marvel, pro Warlock nem se o diga. Claro. Então, desenvolveu, né? O Adam Warlock foi criado pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby, numa história do Quarteto Fantástico. Que era ele, né? O Ham. Ham. E o Marvel, o Capitão Marvel original foi criado pelo Stan Lee e pelo Jim Collins. Mas ele foi remodulado pelo Jill Kane, o Roy Thomas. Isso. Maravilhoso, velho. Muito bom, fase boa. O Mignola, ele é um cara que criou o Hellboy, né, claro, e aí ele se fez, mas ele era um cara que eu sempre tive a impressão que ele não gostava de escrever e nem tinha uma capacidade criativa muito grande. Só no final que ele foi criar o Hellboy, né, ou seja, o cara ralou muito. O que ele fez na Marvel e DC? Eu acho que ele começou na Marvel, né? E o grande trabalho dele de estreia foi o Rocket Raccoon. Nossa. Sim. A gente chama Rocket Raccoon no português, né? Uhum. O Rocket Raccoon surgiu numa história do Hulk e depois teve uma minissérie toda desenhada pelo Mignola em 4 partes. Mike Mignola. E eu gostei, eu queria ler isso, né? Nunca li, queria até comprar, quem sabe um dia. Mas ele foi indo. E teve uma época que ele foi pra DC. Que aí o que ele fez na DC de top? A Odisseia Cósmica. Fez umas capas pra Morte em Família, né? Que foi a história do Jim Sterling. Também. Fora isso, ele não fez nada da DC que eu tô me lembrando. Que fez pouca coisa. Fez de relevante foi pouca coisa. Fez Iron Wolf, que era uma minissérie de um outro universo, né? Não era o universo DC, que foi publicada pela DC. Também na Marvel ele fez o Doutor Estranho, Doutor Destino, Triunfo e Tormento, né? Que é a graphic novel. Então essas foram... O interessante é que é um quadrinho que não tem muito traço dele característico, né? Muita mão do arte finalista que deu um peso muito grande. Eu não vou me lembrar quem é que fez. Ele deu uma mudança no traço na hora da arte final. Sim. E você acha que ficou bom ou ruim? Caramba. Ficou meio zoado, né? Ficou meio estranho. Mas a história é muito boa, né? Sim. Rapidinho, pra mim a melhor cena é quando o Mephisto aparece da capa inteira, começo ao fim, falando que não há nada que é dentro dos campos de Mephisto que eu não saiba. Pra mim aquela... Muito bom, maravilhoso. Foi uma graphic novel legal e o Mike Mignola, ele tinha problemas com os arte finalistas dele, né? Porque ele era um cara muito perfeccionista, né? Pelo menos eu acho que ele era. E ele, por exemplo, detestou a arte final do Odisseia Cósmica, do Carlos Garzón. Ele detesta. E pra mim eu achei bacana, achei bem coeso, porque muda o traço dele, né? Tem algumas coisas que ficaram bem caricatas, que eu não sei se foi a arte final ou se foi o... Mas não ficou ruim. Eu acho que essa arte final ficou muito bonita. Realmente muda muito. 2 músicas, alguma ideia de Cosmic?
Ou de Odisseia? Tem uma música do Lyric, que é Odisseia Theme, mas assim, a música ela começa meio hard rock e vai pro orquestral. Eu tenho uma sugestão dos Beatles, Across the Universe. Ok. Paz e amor no universo para todos. Daqui a pouco a gente volta. Joana, você vai perder a entrevista na Utopia. Corre, vem ouvir. Ó, já tô ligando o rádio, hein? Calma, Mário. Não precisa correr. A Utopia agora está na internet. E o melhor de tudo é que você pode escutar a rádio enquanto estuda ou bate papo no computador. E como eu faço pra escutar a Utopia? É só acessar utopia.dissonante.org. Utopia FM, agora também na internet. É só acessar utopia.dissonante.org. Amigos, estamos de volta aqui no segundo parte dessa saga Odisseia Cósmica. Vou só resumir rapidamente aqui. Em Brasília, em alguns shoppings, você tá tendo estandes de revistas em quadrinhos baratas, sabe? Estandzão mesmo, aqueles que tem livro a R$10. Tem muito quadrinho interessante. Por exemplo, no Liberty Mall e no Alameda Shopping. Consegue encontrar essa Odisseia Cósmica, capa dura, linda, versão linda, igual a que o Edson tem aqui na mão, por R$30. Então vale a pena, viu? Ó, não tô recebendo nenhum centavo pra fazer essa propaganda. A gente faz propaganda de todo mundo. Agora, a Odisseia Cósmica, ela é o seguinte, ela é um quadrinho muito legal, que pra mim envelheceu muito bem, então... e pra mim também, quando eu fui lê-la, eu não conhecia muita coisa na DC. Claro que eu conhecia o básico, Liga, Batman, Super-Homem, isso aí todo mundo conhece. Mas eu não conhecia os novos deuses, né? Então, pra mim foi uma oportunidade de entender mais sobre esses heróis, né? E pelo que eu percebi, eles estavam também no limbo da DC. Ninguém estava mexendo com eles. Então, o Jim Sterling achou interessante resgatá-los para continuar uma história que o Jack Kirby estava desenvolvendo, né? Uhum. Que tal? Beleza. E aí vem uma coisa que o Starlin trouxe, que ele sai misturando muita gente. Uhum. Então, só explicando rapidamente o que a gente vai ter de história. O Darkseid encontra a Antivida. O Kirby nunca explicou muito o que é Antivida. Mas já existia antes da... Mas já existia antes, né? Ele criou, mas nunca deu o martelo final sobre o que seria essa Antivida. Uhum. O Starlin vai aproveitar, Morrison, que aproveitaram essa ideia algumas boas vezes. E o Darkseid descobre que dá pra ir atrás. Dá pra ir atrás, que é poderoso demais e precisamos de gente peso pesado. Ele precisa. Aí é que tá, né? Aí viu uma coisa que a gente estava conversando antes, que você pegou muito bem, que é a ideia da diferença entre Thanos e Darkseid. Não, essas comparações, depois a gente entra nesse ponto, mas prossiga. Mas o que acontece? Para resolver essa perrenga toda, a gente vai ter um grupo entre Novos Deuses, entre Liga da Justiça e Apocalipse. Exatamente isso. Eu não consigo falar o nome do raio desse lugar. O Grant Morrison explorou também esse tema? Ele lidou com isso aonde e quando? Cara, putz, agora tu me chutou a canela. Foi na Liga da Justiça? Não, acho que foi com... Eu não me lembro se foi no Zero Hora, ou alguma dessas sagas de reformulação da DC que ele fez isso também. Mencionando o Grant Morrison, eu nem ia falar isso, mas já que você tocou no assunto, adivinhem, ouvintes, quem é o grande ídolo do Grant Morrison? Jim Sterling, porque o Morrison, quando era moleque, ele lia as histórias, ele lia as sagas cósmicas, tudo que foi discutido aqui antes da gente gravar o programa, Capitão Marvel, Adam Warlock, o Morrison adorava isso, certo? Aí olha só que legal, né? O Morrison que gostava, aliás, o Morrison que é fã de Starling, que é fã de Kirby. Uhum. Olha aí. Ligação ligação é uma conexão boa, cara. É uma conexão boa, exatamente. Você vai ligando os pontos e vai chegando em caminhos diferentes.
O Morrison fala isso no livro dele, Superdeuses. Se você, ouvinte, não leu esse livro, Grant Morrison, Superdeuses, você tá vacilando. Vai pro cantinho da disciplina. Pois é, mas por Tetinho estar escrevendo essa história, comparações são inevitáveis. Sim, inevitável. Porque todo mundo sabe, porque ficou na moda, Jim Starlin criou o Thanos. Certo. E tudo bem que no filme eles nunca trabalharam isso, mas nos quadrinhos, principalmente no Guerra Infinita e no Cruzada Infinita, já Thanos ele era, digamos que, herói. Ele estava a serviço de um propósito dele, mas ele estava trabalhando com a Warlock, os Vingadores, afins, blá 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 blá. E nessa história, o Darkseid, a fim de querer derrotar a Antivida e depois usar planos para a Antivida, mas não vamos dar spoiler, ele vira e fala pro grande mentor, o mentor. Pai Celestial. Ele fala, mano, nós precisamos de uns caras muito casca grossa, porque sozinho aqui não dá. O Darkseid, ele admite humildemente humildemente que ele não tem poder para resolver o negócio sozinho, certo? Ou seja, uma coisa já muito duvidosa, né? E aí, comparações inevitáveis, porque... Mas pra mim a grande diferença entre o Darkseid bonzinho e o Thanos bom é que o Thanos, ele quer o poder pela busca pelo poder, pelo conhecimento pelo poder, pela ganância pelo poder. O Thanos? Não, mas ele tem o propósito, né? Depois. Independentemente dessa ideia de morte e afins, a essência do Thanos é o poder. Sempre. Claro que ele se utilizava do poder depois que ele se catou com a morte, mas principalmente nessas últimas, tem uma trilogia nova que tá saindo com o Jim Starlin com o Thanos, ele fala que ele quer conhecer pelo poder, eu já tive o poder várias vezes e blá 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 blá. E o Darkseid, voltando para finalizar o raciocínio, ele quer o poder para mandar em tudo. É essa a grande diferença entre os dois. O Thanos ainda tem, digamos que a sua ganância pelo poder, pelo simples querer ter o poder. Darkseid não, eu quero ter o poder para mandar em geral. Tanto que no quadrinho ele deixa bem claro. Autocracia plena. Se você for observar bem, o Thanos, ele briga muito pelo poder, mas não na ideia de comandar algo. Tanto que o Starlin coloca isso, ele vai casar com a morte. Sim. Ele vai morar com a morte feliz da vida. Já o Darkseid não, né? Ele tá sempre insatisfeito, né? Eu quero comandar. A ideia dele de invadir a Terra é pra ter mais um domínio. Pra ter mais, pra gente virar mais uma colônia, né, dele. E é exatamente aí que entra essa colocação dentro desse grupo que a gente vai ter. É porque é uma coisa já que, como eu já li muito de Instagram, é uma coisa que eu já é meio batida pra mim, ver um grande vilão aparecendo comum assim. Então quando eu vi de Instagram episódio, eu falei, tá, já sei o que vai rolar. Ok. Eu tô vendo, o vilão, né, clássico vai ser bonzinho por propósitos completamente megalomaníacos. Mas o que eu acho mais interessante nessa liga é que o Starlin ele faz a sua liga. Todo escritor, né, todo autor tem a sua liga. E aqui ele vai ter a liga dele. A Liga da Justiça. Que é a Liga da Justiça. Porque assim, a liga são vários heróis. Eu não vi dessa maneira. Eu não consegui entender que era a Liga da Justiça nesse quadrinho. Eu achei que fosse o seguinte: tem um problema, novos deuses vão resolver e precisamos de uma galera da Terra. Eu achei assim. Eu senti muito mix. Eu já sou um mix de heróis. Dos dois, por causa que. Tanto que tem missões e situações da qual acontece que se não tivesse um com o outro correlacionando entre esses núcleos, eu acho que não funcionaria tão bem a narrativa e alguns problemas que ele trouxe. Então eu vejo muito por esse ponto. Eu vejo já mais um mix dos dois. Eu não vejo tantos novos deuses, mas tanto não só liga. Eu vejo digamos assim, um crossover para simplificar melhor para alguns. Ok. Também é uma ótima visão. Outra coisa porque a gente tem os personagens centrais de cada um, mas eles agem separados, né? Porque não age como um grupo. Porque tem várias missões que vão separar os grupos para resolverem os problemas, né? Então acaba que
Outra coisa que já é bem manjada, né? Sempre separar a galera por núcleo. Você vem pra cá, você vai pra cá, você vai pra cá. Por isso que quando eu vi o Endgame, virei e falei, meu Deus, vai ser viagem no tempo. Falei, já sei o que vai acontecer. Eternos. Eu tô vendo... Não, eu tô vendo Vingadores eternamente. Olha aí. Pois é. Faz sentido. Quem escreveu Vingadores eternamente? É o desenhado pelo Carlos Pacheco, né? Sim, mas o escritor... Pô, eu não li isso aí, é legal, cara, me empresta. Muito bom. Me empresta! É por causa dessa edição que eu mudei meu nick pra Immortus, que é um dos personagens. Immortus? É por causa Então assim, voltando pra cá, bora pra cá. senão a gente... Só uma observação aqui do quadrinho, da minissérie Odisseia Cósmica. Você vê que é uma aposta da DC, quer dizer, não sei nem se é uma aposta da DC nisso, mas é uma carta branca da DC para o Jim Sterling fazer o que ele quer. Isso é bem sensível. Isso é bem legal. Pega o Jim Sterling, dá um desenhista fera para ele, que é o Mike Mignola, um cara top de linha. E uma coisa que eu quero falar aqui, as cores do Steve Olive, né, que ele era o colorista mais fera do mercado na época. Ele era um cara sensacional e ele era o colorista do Legends of the Dark Knight, que no Brasil saiu como um conto de Batman. Então, o cara colorizava as histórias mais tops do Batman e aí entrou nesse projeto. Lembrando que o Steve Olive foi o cara que colorizou a Akira, quando a Akira foi lançada nos Estados Unidos e no Brasil pela Globo, né? Então as cores são lindas. Realmente, esse também foi um outro detalhe que eu lembrei na época, que me atraiu, né? E uma coisa legal, já que você falou das cores, é que ele é lá anos 80, com muita força. O clássico dos anos 80, né? De cor muito forte, muito pesada. Mas equilibrado. Sim, é equilibrado, mas é gritante, assim, as cores o tempo inteiro, cores né? quentes, no Cores geral. quentes, No muito geral. quentes. Mas as cores variam E algumas de um pastéis, planeta né? para o outro. Isso. Sim. Os caras estão em Tanagar, é amarelo, laranja, vermelho. Em Gotham já é mais a Terra já é A mais terra como é Gotham já é mais escuro. Isso aí também o cara conseguiu fazer sem muita dificuldade. Né? E outra coisa, como a gente está com duas edições diferentes, né? Uma da Abril, que é a da Abril, né? Que é a do Pedro, e uma que é a minha, que é a da Panini, como eles conseguiram manter a coloração, as duas edições. E a tradução. A tradução e as cores estão praticamente do mesmo jeito. Sim, é a mesma coisa. Muito mesma legal. coisa, não respeitaram a época. Não, e se você às vezes tem um trabalho de tradução bom, você não precisa retraduzir, né? Porque eu já vi várias histórias que foram retraduzidas. Mas, pô, não custa nada você resgatar o legado da Abril, né? Que a Abril, ela publicou de maneira muito decente os quadrinhos Marvel e DC durante várias décadas. Né? Um detalhezinho aqui, outro acolá, mas no grosso realmente foi no geral, né? Agora, gente, eu só queria falar uma coisa que eu já tinha pensado, mas não dito, né? Já que nós estamos aqui gravando e conversando. Tem vários personagens, né? A gente falou dos personagens? Super-Homem, Batman, todos os Novos Deuses, o Lanterna Verde, John Stewart, Estelar. Mas assim... John Jones, o Marciano, o Etrigan, que aparece no meio do caminho. Eu conheci vários desses personagens na Odisseia Cósmica, mas eu fiquei feliz com a perspicácia do Batman, e ele é mostrado como um personagem muito inteligente, que faz parte do DNA do Batman, né? Quando o escritor não explora o Batman como um ser inteligente, ele se lasca, certo? Sim. O Batman, ele é cérebro acima de tudo, e eu adorei que no começo da história, ele antes de viajar com o pessoal para Nova Gênese, né? Cidadezinha lá dos Novos Deuses, a quebrada lá da rapaziada, ele pega um orelhão e liga para um personagem. Aí o Forrajador, que é um dos Novos Deuses, né? Só que o Forrajador, ele é do povo inseto, então ele sofre preconceito pelos outros Novos Deuses, por exemplo, como Orion. Aí o Forrajador, o homem inseto, fala pro Batman: aonde estamos indo? Aí o Batman fala: dar um telefonema. Aqui é o Batman. Tem um trabalho para você. Há um homem no planeta Nova Gênesis chamado Darkseid. Eu não confio nele. Gostaria que o vigiasse. Consegue fazer isso? Aí o cara pergunta: quem era? Um amigo.
Se você quer saber quem é essa pessoa, Aí você tem que ler o gibi. Porque, mano, quando esse cara aparece, eu virei e falei, meu Deus, isso é muito overpower, velho. O cara aparece, aí você fala, mas é claro que era ele. Quando o cara aparece, você fala, porra, né? Quando Porra! eu vi que ele apareceu, eu falei, meu Deus, isso daqui vai ser muito overpower. E o mais engraçado é que... assim, é um personagem muito poderoso, muito poderoso. E o cara, tipo, atende o telefone, tipo, alô, pois Alô, meu jovem. É como se fosse o Doutor Estranho recebendo um telefonema do Homem-Aranha, velho. Exatamente. Eu acho... Muito bem, Peter, o que você quer? Olha, fica de olho num cara aí pra mim. Que tá difícil. Aí dá uma olhadinha e o cara, como é super supremo, ele fala, não, vou dar uma olhadinha Hyper Mega Blaster. E aí quando ele aparece, esse personagem, que eu não vou falar quem é, certo? É como se você estivesse na balada e encontrasse todos os seus amigos, né? Tá todo mundo junto, rapaziada vai quebrar geral, né? E aí a rapaziada quebra geral, o Darkseid, porque lá pro final da história o Darkseid se mostra um grande vilão pilantra, mas isso aí é óbvio, né, galera? Caros ouvintes. Gente. Foi igual o nego achando que o Mistério era bonzinho no filme, porque tá me zoando, né? Quando eu vi Mistério bonzinho, eu falei, tem alguma coisa de errado. Não, eu participo de um grupo de quadrinhos que o cara fala assim, eu não conheço o universo do Homem-Aranha o suficiente pra saber quem é o Mistério. Pô, velho, vai ler Turma da Mônica, então, né? Ou Disney. E falar que tá saindo o filme, se quiser aproveitar também, tá saindo o filme da Turma da Mônica. Olha aí. Muito bem, vamos lá. Duas músicas, uma agora é minha vez, né? Eu quero uma chamada Old Gods, só pra zoar. Porque tem os novos deuses de Gods, então Old Gods. Bora. Do Valleys, acho que é Valleys of the Sun, o nome da banda. E vamos com... Eu quero sugerir uma música. Que eu... Sugerir? Eu vou falar a minha agora, nem vem. Qual é a sua? Não, se quiser sugerir... Cosmic Drama do Voivod. Olha aí. Tá, e eu sugiro, eu sempre vou pelo lado pop, eu sugiro o Planet Caravan, do Black Sabbath. Se você ouvir essa música, hoje em dia você vai falar, caramba, os caras são muito fera. A minha base da deixa pra depois. Fica um bocadinho de volta. Utopia não é faz de conta. Ela é real e também virtual. Acesse de qualquer lugar utopia.dissonante.org. Eu peguei aqui a galera numa conversa legal. Olha de fãs, né? Muito bem, Pedro. Um personagem que você gostou. Eu não vou responder. Tá. Rapaz, olha só, pra não cair no lugar comum, né? Eu falei eu falei do Batman, que eu curti muito ele, né? Nessa história, a desenvoltura do Batman como grande ninja, intelectual, Steve Jobs do universo DC, o cara que você pensou, ele já numa coisa ele já pensou 2 vezes mais. Mas eu acho que dessas aí eu gostei do Orion, desses personagens todos. O Orion é um cara meio arrogante, meio babaca, mas ele tem... notem o meio, tá? Meio piada. Mas ele tem um design muito maneiro, feito pelo Jack Kirby, né? O desenho do personagem, a coisa lá do uniforme, e ele se locomove, tipo assim, numa maquininha de velhinho andar flutuante, né? Tipo uma motinha, né? É um lance assim que eu não consigo descrever sem ser pejorativo, né? O lance é maneiro, mas eu não consigo descrever exatamente... Sabe uma vespa? Pois é, quase parecido. E ele tem que ir agachado. Nesse transporte dele, ele vai agachado, tipo, fazendo força, assim, né? Mas ele realmente, depois eu vi que ele foi aparecer em outras histórias, né? Tem essa fase da Mulher Maravilha, escrita pelo Brian Azzarello e desenhada pelo Cliff Chiang, que é muito legal, e o Orion faz uma ponta interessante, né? Então, e digna, né? Então, o Orion foi um personagem que eu achei legal, conheci nessa minissérie. Essa minissérie, para mim, serviu para eu entender mais do universo DC. Então, é uma minissérie boa para novos leitores, certo? Eu já de praxe já falo que tenho 2 personagens que eu sou fanboy de carteirinha, um de cartão, literalmente, que é o Superman, e o outro que é o Marvel.
mas ficando na DC. Mas um personagem que realmente me chamou muita atenção, que envolve muito Kazena, que eu mais gostei, foi o Jon Stewart pelo fato da falha, porque ele também, pegando nesse ponto da arrogância, que ele tá, eu posso virar e fazer o anel, eu posso fazer qualquer coisa, o que eu desejar eu posso fazer, e o Jon Jones fica, mano, bora fazer um plano, senta aqui, relaxa, conta até 5, bora tomar um chazinho, e aí a gente vai executar, não, vou lá, e acaba acontecendo uma tragédia, por conta de o Jon Stewart, não que ele motivou a tragédia, mas que ele poderia ter evitado. Então, eu acho que o personagem mais bem trabalhado, que eu gostei muito, tirando o Superman, foi o Jon Stewart. E principalmente na hora da pequena redenção que ele teve. Foi bem bacana mesmo. Verdade. Minha vez? Boa. Eu vou pro clássico. O Batman. Não, Darkseid. Ah, mano, vilão sendo legal de novo. Não. É que tá legal. Não é vilão sendo legal. Ah, mas é vilão sendo Sim, é vilão sendo interesseiro. Ah, mas isso mas eles são legais por um interesse. Exatamente. Eu sei que é batido, eu sei que é clichê. Eu acho que é batido porque atualmente, mas acho que na época não era muito não. O modo como ele usa, e assim, todo mundo confia. Quer dizer, confia, desconfiando, mas é o Darkseid. Então, ele é do mal, ele é autocrata, ele é o imperador, ele é o cara que vai acabar com a gente no fim das contas, mas a ideia dele é boa. O plano que ele tem é bom. O plano que ele tem é bom e também dá um contraponto que algumas vezes o herói ele fica medindo então uma força, ele fica medindo a moralidade dele de eu não vou fazer isso porque não vai ser legal, não vai ser ético, não vai ser moral. O Darkseid vira e fala, mano, dane-se, meu velho. Eu não preciso fazer a coisa, então você vai fazer, te vira. Mas alguém vai sofrer. Olha, tá bom. Eu não me preocupo com isso, não. Então por isso que eu gosto dele. Pedro, uma cena. Uma cena. Uma cena, um momento, uma frase. Tá. Tem várias cenas legais, né? Mas... Cena muito spoiler. Tá. Aquela transcrição que eu falei da fala do Batman saiu na nossa gravação, né? Sim. Tá. Cara, eu gosto dessa coisa, assim, do que nos momentos finais lá da história, em Gotham City, que é o lugar onde o negócio final a cena final se desenrola, tem uma contagem, né? Uma countdown, uma contagem regressiva aqui, e que grandes heróis, que é o Batman e o Forrajador, se unem e conseguem salvar aí, salvar a pátria, né? Tá ok? Agora, outra coisa interessante, que o Forrajador, essa minissérie definiu o destino do Forrajador. Esse personagem, a DC nunca mais utilizou o Forrajador. Só que, recentemente, nesse selo Young Animal, que é o selo que é tipo a nova Vertigo, né? Que o Jared Way, do Umbrella Academy, começou a fazer quadrinhos novos. O Mike Allred, ele desenvolveu uma série do Forrajador, que chama Bugman, acho que Bug, que ele continua do ponto onde o personagem parou na Odisseia Cósmica. Então eu achei excelente, sabe? Demorou tanto tempo, acho que 10, 20 anos, pro personagem fazerem alguma história com o personagem, e fizeram. Olha que legal. Porque ele, em tese, estava sumido. Bora colocar sumido. Na verdade, quase todo mundo dos Novos Deuses estavam sumidos, né? Eu não sei se é os leitores ou se é a DC, mas ninguém liga pra eles, né, cara? Já mataram o Robin, mano. Que fim. Vamos Que fim levou o Robin. Não, já finalizei. Cena. Não, já falei. Tem mais música? Eu falei junto com o personagem. Pode pedir música? Peraí, rapidinho. E por falar nisso, a hora em que o Darkseid convence todo mundo, que pra mim é onde a gente percebe a maestria do autor. Não apenas do personagem, mas quando o autor fala o que ele pode e o que ele não pode fazer, ele simplesmente transforma tudo. E todo mundo olha assim pro Pai Celestial, pro Batman, pro Super-Homem, tipo,
Tá, e aí a gente ele fala o plano dele e fala, e aí? Ou a gente faz. Foi como eu falei, o Darkseid, ele o setor moral que não dá certo. Bom, a minha música eu já falei e a minha cena eu já falei também. Só tu repete a música? Eu tenho música pra sugerir, mas fala. Qual a sua? A minha é Valleys of the Sun, Old Gods, só pra zoar. E a sua? A minha pode ser Space Odyssey, do David Bowie. Já foi sugerida em algum programa de vocês? Não? Acho que não. Essa é boa, hein? Quero mais assistir o Odisseia Espacial. Odisseia Espacial. Essa é a minha sugestão. Agora, se rolasse... Vai rolar. Se não rolasse, eu ia pedir Cosmic Girl, do Jamiroquai. Não, a gente vai com o David Bowie. Gente, obrigado aí pelo convite. Um grande abraço. Prazer, tá? Ouçam esse programa. É um programa muito legal. Só tem doido aqui. Só tem doido. Iniciativa bacana do Edson, aí, nosso chapa. Ele depois vai mandar o e-mail de contato dele aí para todo mundo escrever. E olha, quem não ouvir esse programa, Darkseid vai puxar o pé quando estiver dormindo, viu? Vai todo mundo pro inferno. Eita, ou pro Apocalipse. Olha, continua a programação da Rádio Utopia. E quem ouve pelas internet da vida, vai viver tua vida. É nóis. Falou! Tchau! Grande abraço! Valeu!